pessoal, eu sou a Isabelle de Lima, aqui da Máxima, e hoje nós recebemos uma verdadeira camaleoa, tá? Porque trabalha com política, é escritora, é artista, é 1 milhão de coisas, e estamos aqui com ela, a maravilhosa Léo Áquila. Seja muito bem-vinda, meu bem! Obrigada, Isabelle. É uma honra estar aqui com vocês também. Aliás, esperei muito por esse momento. Acho que vai ser um bate-papo delicioso. Fica aqui para acompanhar nossa conversa, viu? E hoje você também está celebrando, né, Léo, o lançamento não somente das suas memórias, né, mas a sua autobiografia, que está aqui conosco, né, que é um salto para o sucesso. E nessa biografia você fala um pouco da sua vida, você dá algumas dicas também para algumas pessoas se entenderem, umas dicas também sociais. Achei muito interessante, vale a pena a leitura, viu, pessoal? E aí eu gostaria de saber, como foi para você, começando lá do início, esse processo de autodescoberta para uma nova Léo? Então, você sabe que quando eu fui escrever esse livro, era para ser uma biografia, né? Depois eu falei, peraí, mas o que é uma biografia? É você, de um lado, supervalorizando essa história de vida sofrida, de batalhas, de vitórias, de conquistas, de obstáculos que você conseguiu superar, como todo mundo, e do outro lado é o leitor pensando, quem ela pensa que é? Aí eu falei, uma biografia, eu acho que não vende, não é uma coisa comercial, e não que eu queira que seja comercial, mas eu quero que as pessoas despertem interesse pelo livro. Então o que eu fiz? Eu transformei esse livro, na verdade, ela não é uma biografia. Eu peguei apenas 7 pontos importantes, 7 fatos da minha vida que foram muito importantes para mim e que muita gente LGBT ou não passam ao longo da vida e não sabe como lidar com a situação. Né? Desde o problema do tipo, ai meu Deus, eu sou LGBT, como que eu me assumo? O que eu falo para os meus pais? O que eu sou? Então, desde esse problema até questões profissionais. Né? O que eu quero fazer? Quero ser artista? Quero ser política? Que caminho eu vou? Como que eu tomo essa decisão? E eu passei por todas essas questões ao longo da minha vida. Então, o que eu fiz? Eu dividi a minha vida de quase de 10 em 10 anos. De quando eu me entendo por gente aos 6 até os 10, dos 10 até os 20, dos 20 até os 30. E aí peguei 7 fatos nesse período muito importantes de tomada de decisão que iam definir e desenhar quem eu queria ser, como eu queria ser, onde eu queria chegar. Eu tenho que ter um alvo ali, eu tenho que ter um lugar para chegar. Não posso ser a Alice que não sabe para onde vai. Você tem que ter um objetivo. Então, depois que você achou esse objetivo, você firma o pensamento naquilo e muitas coisas vão acontecer para você chegar lá. Como você vai lidar com as situações, com os preconceitos, com os não que você vai receber, com toda a dificuldade que você vai enfrentar. O que eu fiz? Então, é a minha história, mas o foco não é o que eu vivi, é o que eu fiz com os imprevistos. Qual foi a estratégia de sobrevivência que eu apliquei na minha vida para ter um sucesso? Aí é muito importante a gente lembrar, porque aqui nesse livro a gente vai tratar dessa questão também, Isabelle, que eu fui questionada assim, mas quem é você para falar de sucesso? Porque as pessoas têm mania de achar que sucesso é quem está lá na televisão, é quem está em Hollywood no cinema. PS, que você já esteve, inclusive, também. Que já estive, isso claro. Isso aí por opção, tá? Porque foi uma escolha minha e eu conto isso no livro. Quando eu fiz uma transição de carreira, bem entre aspas aqui, porque política para mim é missão, não é profissão, mas só para contextualizar, quando eu fiz essa transição de carreira de artista para a política, eu tomei essa decisão e levei 12, quase 15 anos, na verdade, para fazer essa transição. Eu vim fazendo aos poucos. Por quê? Porque eu não queria chegar na política crua. Então eu fui fazer uma pós-graduação em política. Eu sou formada em jornalismo, marketing e jornalismo. Depois eu fiz uma pós-graduação em política. E tudo isso eu já vinha também pensando em ser escritora. Porque eu sou muito criativa. E como é que eu vou extravasar, derramar, onde eu vou jogar tanta criatividade se eu virar política, por exemplo? Então, como eu não tenho mais tempo de ser artista, de estar nos palcos, né, de deixar extravasar essa arte, eu coloco isso em letras e transformo o meu livro. Então eu peguei esses 7 fatos, conto as histórias que eu tenho aqui para chegar onde eu tô. E por que eu posso te falar que eu sou uma mulher de sucesso? Mas eu falo isso com a boca cheia. Porque sucesso é uma coisa relativa. Para muita gente é ter bilhões na conta. Para outros é ter só 10 apartamentos e viver ali tranquilo de aluguel. Para outros é só ter a sua laje e onde cair morto.
para outras pessoas, como as mulheres trans no Brasil, por exemplo, é só passar de 35 anos. O país que mais mata a comunidade LGBT, especialmente as mulheres trans, onde a expectativa de vida de uma mulher trans é 35 anos, eu tenho 54. Então, como não dizer que a minha vida não é um sucesso? Eu sobrevivi, eu sou uma sobrevivente. Eu trabalho, eu tenho emprego, eu sou coordenadora municipal da maior cidade da América Latina, premiada como a melhor gestora LGBT do país pelo Ministério dos Direitos Humanos de Brasília. Então, como assim eu não tenho sucesso? Eu sobrevivi, eu sou uma sobrevivente, só de estar viva com você aqui já é uma vitória, já é um sucesso. Como é relativo, eu fui muito mais longe do que onde eu imaginei que chegaria. Imagina você que nasceu LGBT. Eu nasci em Minas, mas eu fui criada em São Paulo desde criancinha no Capão Redondo. 50 anos atrás, era um bairro conhecido mundialmente por ser o bairro mais perigoso do mundo. Matava-se mais do que na guerra. Era esse o contexto que estava inserida. E eu sobrevivi a tudo isso. Eu, para ir para a escola com meu irmão, a gente contava quantos corpos a gente pulava. Que ele estudava numa escola e eu em outra. Depois a gente se encontrava. Até que um dia eu tive que pular o corpo do meu irmão. Então, eu sobrevivi a tudo isso e sendo uma criança LGBT, uma criança trans. Né? Por mais que queiram dizer que criança trans não existe, eu estou aqui para mostrar que existe. E eu era essa criança, completamente invalidada, desprotegida, porque estava desprotegida pela família, pela sociedade, pelo governo, pela religião. Eu estava sozinha no mundo. Tem noção do que é uma criança sem saber por que está apanhando, que eu apanhei a vida inteira sem saber por quê, porque ninguém explicava, só batia. Não tinha uma Léo Áquila para falar, calma, vamos cuidar das crianças trans. Elas existem, presta atenção no que ela está falando. Hoje nós temos essa liberdade e eu, enquanto autoridade nessa pasta, eu enfrento muito o preconceito, os conservadores, os fundamentalistas, os religiosos, porque eu tenho que proteger essas crianças, porque eu fui uma criança desprotegida e eu sei o quanto doeu. Léo, e essa na verdade também era até uma das perguntas que eu iria fazer para você. Sabendo da sua infância, do local que você cresceu, né? Como foi para você que surgiu, por exemplo, o desejo de você investir no jornalismo? Porque a gente sabe que quando a gente tem um profissional da comunicação, surge por alguma coisa que você tem vontade de colocar para fora também, né? Uhum. Você encontrou, por exemplo, na comunicação, não uma saída, mas um método para você poder colocar suas ideias para fora também? Eu vi no jornalismo a possibilidade de conseguir me expressar, porque jornalismo é comunicação. E como que eu ia comunicar o que eu era? Através do jornalismo, eu teria, teoricamente, um passe, que é o diploma, legitimado ali para estar me comunicando e falar, não, eu estou falando como jornalista. Não é só uma pessoa LGBT, uma trans falando, não. Eu sou uma jornalista falando. Eu sou jornalista antes de qualquer coisa, né? E conteúdo é uma coisa, o aprendizado, o conhecimento é uma coisa que ninguém nunca vai me tirar. Então eu fui estudar para não ser invalidada. Eu fui estudar para ter autoridade no que eu estou falando, para saber o que eu estou falando e como eu vou falar. Eu não teria escrito esse livro se eu não tivesse feito jornalismo. Então, tudo foi pensado para comunicar à sociedade o que eu era, comunicar a minha família, comunicar o meu bairro, a minha sociedade. Como que eu vou fazer isso? Como é que eu vou ter voz? Como jornalista, eu poderia ter um microfone na mão, a minha voz ia ficar muito mais ampla, e foi exatamente o que aconteceu. Através do jornalismo também eu fui parar na televisão, através do jornalismo eu pude falar um pouco mais sério, porque quando eu comecei na TV, eu só era uma palhaça, a boba da corte, né? Eu sempre fui usada como drag queen, e aí eu criei o termo drag repórter, porque eu ia pra rua, pras baladas, fazer aquilo, mas aquilo me incomodava, porque não era aquilo que eu queria. Foi aí que eu fui para a faculdade estudar jornalismo, porque a TV não me dava oportunidade de falar sobre outras pautas e coisas sérias, porque eu não era uma jornalista formada. Falei, então, se é um diploma que vocês querem? Fui lá, depois de 4 anos, falei, toma. Tá aqui o meu diploma. Tá aqui o meu diploma. O que mais vocês querem? Aí, eu vou te falar uma coisa muito louca. Meu sonho de criança sempre foi, e é até hoje, fazer televisão. Eu sempre amei. Isso tá no meu DNA, então eu não tenho como fugir disso, ainda que eu seja presidente da República. Eu não tenho como fugir disso, porque é uma coisa que eu nasci para.
Mas eu vi na televisão a oportunidade de transformar as pessoas, transformar o mundo, trazer essa informação que transforma. Então, hoje, quando alguém me para na rua e fala assim, olha, quando as senhoras me param e falam assim, eu não aceitava o meu filho, mas de tanto te assistir no Super Pop, hoje eu aceito porque você me esclareceu, eu falo, valeu a pena. Missão cumprida. Quando eu me sinto com missão cumprida na TV, eu falo, agora eu posso enveredar para a política. Por quê? Na televisão eu só sou formadora de opinião. Na política eu mexo com leis. Você pode formar coisas mais sérias até para a sociedade e outras Eu vou trazer pessoas, benefício né? real e palpável. Então, por exemplo, em 2024, o meu projeto, eu digo meu mesmo, porque com muito orgulho, né, porque eu gosto de usar o termo nosso, porque ninguém faz nada sozinho, mas é um projeto Sim. criado por mim de empregabilidade para pessoas LGBT trans, e criei esse termo LGBT trans porque é para a comunidade LGBT, mas a prioridade na contratação, primeiro as pessoas trans, que são as pessoas que estão de frente de toda essa luta, de todo esse preconceito. Nós empregamos 9.000 pessoas. Incrível. Então, quer dizer, e se eu estivesse na TV, eu teria empregado 9.000 pessoas? Eu não teria. Mas bem mais difícil disso acontecer. Não, eu não teria. Então, mas onde que a TV hoje me ajuda? Me deixou conhecida. E pessoas famosas no Brasil são meio autoridades na cabeça do povo, na cabeça das pessoas. Então, quando eu chego numa empresa grande, não é só a coordenadora da diversidade da prefeitura chegando, é a Léo Áquila. A Léo Áquila da TV, sim, ela é coordenadora da diversidade da prefeitura e ela quer falar com a gente. Abre portas. E aí eu consigo coisas que outros coordenadores não conseguiram. E não conseguiram não é porque não eram competentes, é porque não tinha credibilidade para isso. E, Léo, você comenta também bastante sobre essa resposta que o público sempre te deu, né? Tanto em televisão quanto até hoje. E eu gostaria de saber também de um recorte um pouco diferente da sua carreira, que foi exatamente a sua participação em um reality show. Como que foi para você esse retorno com o público após as pessoas realmente poderem te ver ali durante um certo período, acordando, indo dormir, conversando sobre a sua vida, vendo realmente a Léo que a gente para de ver um pouco naquela figura de televisão e vê como uma pessoa mais humana, né? Mais ali do nosso dia a dia. Como foi para você esse retorno após, por exemplo, a sua saída do reality show, né? Sendo, inclusive, ficando ali entre os Até finalistas. a final, Exatamente. Então, como foi para você esse retorno também? E como que, por exemplo, uma participação em um reality show mudou a sua vida em algum outro aspecto para o seu futuro? Foi legal, por um lado. Eu digo que ter feito aquele reality show foi meu melhor e meu pior momento. Porque foi o caos, que aquilo é um hospício lá dentro, né? O jogo é feito para desestabilizar você, para mexer com o seu emocional. E o que me chateia em todos os realities, tá? Eu já fiz uma matéria sobre isso. O que me deixa chateada com todos os realities é eles te dão assistência até o dia que você é eliminado. Ou até o dia que acaba o reality. E depois, tchau, beijo. Se você se queimou, se você tá deprimido, se você saiu de lá abalado, se você vai ter problemas com alguma fala, eles não te dão nenhuma assistência. Todos os realities. Por exemplo, eu digo isso por experiência própria. Eu saí de lá completamente deprimida. E eu fiquei 6 meses em depressão, sozinha, jogada, até que eu liguei na emissora e falei, olha, vocês têm alguma responsabilidade sobre isso. Porque eu tô assim por causa do jogo que vocês planejaram. Que isso não fazia parte do contrato. O contrato que vocês me falaram é, entra lá e é vida normal. Só que as regras do jogo, das dinâmicas, me colocaram num lugar que mexeu muito comigo. Nem mostra tecnicamente você como você é realmente, Não, mas sim dentro daquela condição. Claro, que eles obrigam a gente a falar coisa que a gente não quer falar. Né? Então, por exemplo, quando estava ali sentada um monte de gente que eu de verdade eu amava, eu era obrigada a falar mal de alguém, porque fazia parte. A dinâmica é, não, você tem que falar e tem que cumprir, porque é um contrato. Então, quer dizer, eles te obrigam a falar mal de uma pessoa que você não quer falar. Porque senão não dá briga, não dá audiência, não dá... Tanto é que eu peguei lá dentro o apelido de planta. Porque eu me recusava a falar mal de uma pessoa que eu não tenho nada a falar. Então, na votação, por exemplo, eu falava assim, ó, eu vou votar em fulano de tal, mas eu não tenho nada como motivo. E eu não tinha mesmo. E aí, o que o público pensava? Que eu estava em cima do muro, que eu era falsa, que eu... Então, tudo isso veio de carga também junto.
entendeu? Então eu saí de lá, ao contrário do que eu imaginava que eu ia sair de lá, bem vista, mostrando que eu era humana, contando a minha vida, porque eu falei, ali eu vou ter a oportunidade de falar da minha infância que foi tão sofrida. Foi ao contrário, eu saí de lá queimada, totalmente queimada, sem trabalho, sem dinheiro, sem nada. Eu fiquei 6 meses assim falando, tá, e agora? Que eu achava que eu ia sair de lá bombando. E o que você fez durante esses 6 meses, até mesmo para você se estabilizar em relação financeira mesmo? Bom, eu saí de lá com um pouco de grana, né? Eu saí de lá com dinheiro bom. Só que aí também eu tinha uma questão. Ou eu usava aquele dinheiro para me manter durante aqueles meses e torrava o dinheiro, ou eu pegava aquele dinheiro, comprava um apartamento, que foi o que eu fiz, e passava um pouco de necessidade e ia se virando. Quer dizer, meu orçamento caiu demais, eu saí de lá bem queimada, porque as pessoas achavam que eu era falsa, porque eu não falava, porque eu não brigava, porque eu não queria brigar, cara. Não precisa Eles colocaram uma trans lá, achando que, é trans, vai dar barraco. Trans, sinônimo de barraco. Caíram do cavalo. Porque eu não fiz, eu fiquei na minha. Eu briguei uma vez lá dentro com a Gretchen. Que o povo não esquece isso. História engraçada essa, inclusive. Que as pessoas não esquecem dessa história. Aí tive um outro, que nem foi um desentendimento, foi um desapontamento que eu tive com a Nicole Balls, porque eu estava contando a minha história para ela, porque eu usava eles, as minhas amigas principalmente, para falar de mim. Mas na verdade não era para elas que eu queria falar, era para o grande público. Então eu conversando com elas, o grande público estava ouvindo. E aí eu contei para Nicole, com orgulho, que eu tinha 3 faculdades. Ela me chamou de arrogante. Falei, você está distorcendo tudo, pode passar uma imagem horrível de mim lá fora. E passou. Passou, porque até hoje, 12 anos depois, as pessoas não esquecem. Eu faço live na minha rede social todo dia. E todo dia entra alguém falando, e aí, tem 3 faculdades ainda ou já fez mais uma? Me provocando. E eu acho assim, falando até, saindo um pouco desse lugar até mesmo de repórter, mas até dando um comentário. Por que também você não pode falar que tem as 3, as 4, as 5 faculdades? Não Por pode. que não, né? Vamos eu só estava contando a minha vida, eu não estava mentindo. Exato. Assim, qual o problema de você contar uma coisa que você fez e comemorar uma vitória? É que sucesso no Brasil, você fazer sucesso no Brasil soa como uma coisa pejorativa. Pode reparar, eu ouvi uma vez o Kiko Zambianchi falando isso, e eu falei, cara, ele tem razão. Né? Você faz um pouquinho de sucesso, aí que começam a comentar, agora que tá fazendo sucesso, né, tá rico, é como se fosse ruim. Você devia me aplaudir por eu ter feito 3 faculdades. Você devia me usar como exemplo e não zombar da minha cara ou ficar com raiva de mim e me chamar de arrogante. É você que precisa de tratamento, não eu. O que tá acontecendo com você? Se sentiu ofendido porque eu falei que tem 3 faculdades? Você se sentiu ofendido? Então tem algum problema em você. Vai se tratar. E aí criou-se a frase, quer ser Léo Áquila, vai estudar. Que foi isso que eu tava contando pra Nicole. Uma gay me parou, uma gay com todo carinho, né? Que é como a gente fala entre si. Sim. Uma gay bem pintosa, assim, me parou na rua, no farol, tava no volante. Ai, meu Deus, eu te amo, Léo! Eu te adoro, diva! Eu quero ser você, igual a você, quando eu crescer. Aí eu falei, então comece estudando, que eu tenho 3 faculdades. Mas eu não tava esnobando ela, eu tava querendo ser um exemplo pra ela. Falei, vai estudar. Vai estudar, o brasileiro precisa estudar. Precisa romper esse cordão umbilical de vitimismo, de bolsa, disso, bolsa, aquilo. Vai estudar e ser independente, autonomia. O estudo te garante isso. Era isso que eu queria dizer. E a bichinha lá, a Bibi, entendeu, me agradeceu, me beijou, fez foto, foi linda. Quem não entendeu foi a Nicole, que por não ter entendido, contaminou um monte de gente aqui fora que também acha que ela tem razão. Que eu estava sendo arrogante. Eu não estava sendo arrogante, estava contando para ela que eu tenho 3 faculdades e que eu fiz isso para ser um exemplo. Por quê? Porque eu cresci com todas as setas do fracasso apontadas para mim, com todo tipo de crença limitante. Quando eu falei criança que eu queria fazer uma faculdade, a primeira coisa que eu ouvi foi, jamais fará. A gente, faculdade, coisa de gente rica. Nós somos pobres, nós moramos numa favela, aquilo ficou na minha cabeça. E falei, não, porque eu, graças a Deus, meu espírito acho que é mais velho. Porque tudo que falavam para mim quando eu era criança que eu não ia fazer, ao invés de virar crença limitante, virava mola propulsora.
falar, não pode? Agora que eu vou fazer. Eu era essa criança. Teimosinha, Teimosa, mas assim... pro bom sentido. Ok, né? Teimosa bom no bom sentido. Tudo que falavam pra mim, não, eu falava, pois eu vou mostrar que é assim. Então eu já era essa criança, eu nasci assim. E eu sou assim até hoje. Por isso que quando falam assim, quando perguntam, qual você quer pro futuro? E eu falo isso no livro. Quero ser presidente da República. Aí quando as pessoas dão risada, eu gosto. Porque toda vez que eu falo isso, as pessoas dão risada, achando que é piada, mas riram de tudo que eu falei. E olha onde eu cheguei. Então pode rir, porque a vida só está continuando como ela sempre foi. Sempre riram e eu sempre realizei. E como foi esse caminho também para você ingressar na política? Né? Depois de tanto espaço que você teve também em televisão e trabalhando em comunicação no geral, como que você saiu da comunicação? Não saiu, né? Você deu um tempo ali da comunicação para você realmente migrar para a política. Primeiro eu só estava na comunicação, né? Quando eu percebi que eu só seria uma formadora de opinião, mas o meu desejo era mudar o mundo, eu falei, vou ter que mexer com leis. E o caminho é a política, não tem um outro caminho. Porque são os políticos que fazem os projetos de leis que vão beneficiar determinados grupos ou toda a sociedade. Uhum. Quando eu percebi isso, eu fui estudar. Então eu vim paralelo ao meu sucesso, né? Para mim, já estar na televisão já era um sucesso, porque não era ninguém, e não tinha ninguém artista na família, não tinha o QI para televisão, não tinha quem indicasse. Eu tive que bater de porta em porta na televisão, levar projetos, então eu era muito criativo, eu criava vários projetos, saía entregando para todo mundo, até para o Silvio Santos eu entreguei projeto. Falava, me deixa realizar isso aqui, e você sabe que antes de ele morrer, ele me prometeu deixar eu realizar? Só que depois logo ele ficou doente, ele começou a se afastar, aí não acabou não acontecendo, né? E aí quando eu percebi que na televisão eu não ia ter poder de transformar como quem exige, através de lei, alguma coisa, eu falei, vai ter que ser através da política. Só que aí eu vim me preparando. E as pessoas não entendem, porque eu já me candidatei várias vezes e não fui eleita em nenhuma. Aí as pessoas, para você ver como as pessoas não pensam, ao invés de elas tentarem entender por que e o que aconteceu, e eu conto isso no livro também, elas preferem tirar sarro, falar do tipo, perdeu mais uma? Né? Não foi eleita nem para síndica, não sei o quê, porque o discurso de ódio está generalizado. Mas elas não entenderam que eu estava muito bem, ganhando quase 100 mil reais por mês como artista. Paralelo a isso, eu vinha me candidatando, não era para ganhar, era para ir criando uma história, um eleitorado, sinalizando que eu também me interessava por política, despertando na comunidade o desejo de ser político. Porque quando eu me candidatei em 2004, não tinha ninguém LGBT candidato no Brasil inteiro, só eu. Isso as pessoas esquecem. Isso as pessoas não reconhecem. Imagina em 2004, uma pessoa LGBT falando, estou aqui pela comunidade LGBT para que tenhamos a fatia do bolo que nos pertence. Isso é revolucionário. Revolucionário. Então, para que hoje nós tenhamos gente eleita, eu tive que enfrentar coisas que essas pessoas não tiveram. Para que hoje elas possam andar, eu tive que correr muito. As pessoas não reconhecem. Sabe quando vão reconhecer isso? Quando eu morrer. Aí vai virar santa. Homenagens póstumas, como o povo é, não é só brasileiro, todo mundo é assim, né? Então eu não quero esse reconhecimento, eu quero ver as minhas vitórias. Então, por exemplo, eu fui a primeira drag queen brasileira a lançar um CD cantado. Você acredita nisso? No ano 2000. Quando eu vejo Glória Groove, Pablo Vittar fazendo sucesso hoje, eu fico na minha casa quietinha pensando, venci. Elas vencendo, eu venci. Exato. É uma luta conjunta, né? Não é uma luta de uma pessoa só. Exatamente. Eu não estou pensando em mim, eu estou pensando como se fosse um corpo só, mas é a comunidade LGBT é um corpo só. Nós somos todos um corpo só. O que dói nela, dói em mim. Mas o que dói em mim está doendo nas pessoas, porque eu sou tão atacada pela própria comunidade às vezes. Por exemplo, eu fui muito atacada nessa última eleição e também não fui eleita pela comunidade, mesmo estando absolutamente preparada, porque essa última foi a única que eu entrei para vencer. As outras eu vim me preparando, né? E fazendo essa transição. E fazendo essa transição. Essa última de 2024 foi a única que eu entrei para concorrer real. E eu tinha tudo para ganhar, porque o maior projeto LGBT do mundo é meu, que é o Casa Arco-Íris. É um prédio de 24 andares, todo LGBT. Com tudo que a comunidade precisa. Era para colocar a comunidade LGBT de São Paulo no topo do planeta.
e não votaram em mim por causa de história de partido. Para você, algumas pessoas ainda são muito cruas. É assim, ó, ou você é de direita ou você é de esquerda. Gente, não é só isso, tem um mundo entre esses dois. Eu tô nesse mundo entre isso. Não existe só a extrema esquerda ou a extrema direita. Só que eles exigiam de mim que eu estivesse lá na extrema esquerda. Só que o meu projeto jamais seria aprovado se eu estivesse na extrema esquerda. Eles não entendem. É uma inteligência política que eu estou usando que a comunidade não está sabendo acompanhar. E isso é prejuízo para quem? Para eles. E vou te falar bem claramente por quê. A minha vida tá ganha. Exato. E você poderia ajudar mais pessoas. Claro, a minha vida tá ganha. A sua tá? Eu pergunto isso para a comunidade LGBT, tá? Eu tô falando com você, mas é uma pergunta para a comunidade. Comunidade LGBT, a minha vida tá ganha. A de vocês também tá? Então pensa nisso. Porque se eu quiser parar de trabalhar hoje, amiga, lindamente. Eu tenho apartamentos alugados, eu sou estabilizada, eu sou independente financeiramente. Necessidade eu não vou passar, porque eu sou muito talentosa para muita coisa. Eu vou pintar, que eu não tenho chefe, não tenho encheção de saco, não preciso de voto de ninguém, de apoio de ninguém, aprovação de ninguém. Eu fiz um quadro, eu pintei, eu preciso de uma pessoa só, no mundo inteiro. Uma, para comprar aquele quadro. Só. Você sabe que em plena pandemia eu vendi 160 quadros para a Europa. Eu vi, inclusive, algumas postagens suas sobre os seus quadros e você é de um talento surreal, E vou te falar mais, viu? tá? Não estudei pintura. Sério? Em plena pandemia, era um tal de fica em casa, fica em casa, fica em casa. Eu falei, cara, eu vou morrer de depressão. Comprei umas tintas, uns pincéis, comecei a pintar sem saber o que estava fazendo e postando na internet, as pessoas falando, eu quero, e eu vendendo, não queria nem saber. Ah, se você que gostou, eu que vou discutir? Eu não, é X, você paga? Pago. Vendi 160 quadros. No momento que eu deveria passar mais necessidade, eu me reinventei e comprei um carro zero, em 3 meses. Para quem nunca tinha desenhado uma casinha, tá? Só para você saber. Tanto que eu brinco dizendo que eu tenho até vergonha de assinar meus quadros, porque eu acho que não fui eu que pintei. Deve ser mediúnico. Porque eu sou espírita, então quem garante que não é mediúnico mesmo? Eu acabei de pintar um Cristo que eu coloquei na minha sala, no meu gabinete, em frente à minha mesa. Às vezes eu tô assim, ó, hipnotizada, olhando, falando, cara, não fui eu que fiz isso. Você pode entrar na minha sala agora, nem assinado ele tá, que eu não tive coragem. E é lindo, eu vi. Porque parece que não fui eu que pintei. É uma sensação muito louca. Eu vou assinar, porque foi. Sim. Mas a sensação que eu tenho de que não foi. Então, assim, por que eu tô falando tudo isso? Porque as pessoas acham que eu estou na política por causa de dinheiro. Eu ganho infinitamente menos na política do que eu ganhava como artista. Eu, nos palcos, na TV, eu estava ganhando quase 100 mil reais por mês. Sabe quanto que é meu salário hoje? 9 mil. Então, eu tô aqui por causa de dinheiro? Ah, por favor, gente, me poupa, né? Vamos abrir a mente e começar a entender que nem todo mundo é corrupto, que nem todo mundo tá na política para roubar. Não é meu caso. Eu tô na política porque eu penso no meu próximo, porque eu não aguento tanta invalidação da nossa comunidade. Todo dia na minha mesa vai parar um boletim de ocorrência de algum assassinato. Eu vou ficar sentada na minha casa, no conforto do meu lar, no conforto da minha conta financeira, e a minha comunidade morrendo. O que eu vou falar pra Deus? Eu acho que pelo menos isso não combina com você. Não, e o que eu vou falar pra Deus quando eu morrer? Eu falar, ai Deus, eu tava tão confortável lá, e as minhas manas morrendo. Não posso. Mas a própria comunidade não me elege. Eu fico perguntando, a gente coloca 4 milhões de pessoas nas ruas, e a gente não tem uma bancada. É uma vergonha para a comunidade. É uma vergonha. A gente quer exigir respeito, mas a gente não se elege. Porque dava para eleger 10 pessoas em São Paulo. Conseguimos eleger uma, que vai ser engolida na Câmara dos Vereadores. Por que ela é minoria? Porque uma andorinha só não faz verão. Nós não podíamos estarmos as 2, ou as 3, ou as 4. Nós tínhamos, acho que, quase 10 pessoas trans aguerridas. Olha a Carolina Iara, maravilhosa. Como que aquela mulher não foi eleita? Eu não me conformo. Como que eu não fui eleita? Eu não me conformo. Porque eu tinha projetos maravilhosos, incontestáveis. Aí era uma frescura do tipo, mas você tá num partido que eu não gosto. Que é um partido de centro. Eu falava, mas eu tô num partido estratégico. Pra gente avançar, eu preciso estar nesse partido. Vocês precisam confiar em mim. Não confiaram. E Léo, olhando assim hoje, a gente, né, obviamente
até mesmo visível, que você é esse poço de elegância, mas até é realmente visível o quanto você é um sucesso. Mas se você tivesse que dar hoje uma dica, não somente de carreira, mas até mesmo emocional, para quem está ainda descobrindo esse caminho, enfrentando os desafios iniciais ainda, de muitos ainda que virão, né, de passar por essa transição, de ser uma pessoa trans, qual seria o seu conselho para essa pessoa? Compra meu livro. Você é incrível. Compra o livro, porque eu falo sobre isso aqui. Eu explico exatamente, porque isso foi um problema que eu enfrentei. E para ficar imortalizada a história, eu escrevi isso, tá aqui. Adquira um livro, porque essa pergunta sua é extremamente importante. Mas vamos lá, porque tem muita coisa, não existe um caminho. Eu conto aqui o meu caminho. Mas o que eu falaria para um filho é o conselho que eu dou, Sim. né? Tem uma turma LGBT que fala, não, você tem que se assumir a qualquer custo. Então não importa quantos anos você tem, não importa onde você mora, não importa a sociedade que você está inserida, não importa a criminalidade onde você está inserida, não importa, você tem que ser, você vai lá, gata, se assume mesmo, taca na cara da sociedade, tá bom. Aí você incentiva uma pessoa de 13, 14, 15 anos a virar trans, virar entre aspas, ninguém vira nada, Sim. né? A se assumir essa mulher, e ela vai trabalhar onde? Você pensou nisso também? Ela vai trabalhar com o quê? Ou ela vai ter que ser prostituta com 13, 14 anos, como eu tenho 3 casos na minha coordenação agora que eu estou ajudando a resolver. Ou você vai dar um silicone para ela, um produto de qualidade, ou você vai deixar ela virar essa trans com silicone industrial, que ela não vai chegar a 30 anos porque vai explodir. Como eu tô com vários casos, eu tô com 115 meninas com silicone inflamado. 2 já morreram essa semana. Em São Paulo não tem um hospital que trate de inflamação de silicone. Essa é minha empreitada para 2025. E aí a própria comunidade me critica, mas não vê o esforço que eu estou fazendo para a gente ter um hospital que trate dessas meninas. Exatamente. E aí eu recebo comentários de própria LGBT falando, mas ninguém mandou aplicar. É muito fácil falar, mas você não sabe as disforias que essa pessoa que aplicou tem. Eu, por exemplo, eu tinha uma disforia gigante com o meu corpo. Eu me olhava sem seio, eu tinha vontade de cortar os pulsos. Eu ainda tive cabeça e maturidade para esperar juntar dinheiro, para pôr uma prótese. Quem não tem essa possibilidade, vai lá e aplica silicone industrial no corpo. É uma bomba relógio prestes a explodir. Eu estou indo para Brasília agora para me reunir com o Ministério de Direitos Humanos lá e da Saúde, para a gente fazer uma campanha nacional forte, poderosa, de combate à aplicação de silicone industrial. Porque isso tem matado gente todo dia. E ninguém fala a respeito. Só que vai tudo parar na minha mesa. Eu tô trazendo uma menina agora de Belém do Pará. Olha que eu sou de São Paulo. Eu mal tô dando conta das que estão aqui, mas o caso dela é tão grave, que eu não posso fechar os olhos para isso. Então eu tô trazendo uma menina agora, uma do Rio de Janeiro e uma de Belém do Pará, que o caso é gravíssimo. Ela vai morrer em poucos dias se eu não trouxer. E ela deve chegar essa semana. E é um trabalho que ele não pode ser feito somente em junho, que é o mês da visibilidade LGBT aqui no nosso país. Eu falo sobre isso no livro também. Então não é somente em junho que a gente tem que prestar atenção para qualquer tipo de pessoa, e principalmente essas que estão precisando de ajuda, né? Chamo muita atenção das empresas que hoje são nossas parceiras na coordenação, para que tenha esse olhar. Eu sou LGBT de janeiro a janeiro. Não me apareça em junho, que eu vou te cancelar. Ou você tá comigo, andando comigo o ano todo, ou eu vou ser a primeira pessoa a depor contra você. E bom, Léo, também eu vou agora dar uma cortadinha aqui na gente, porque eu sei que você tem aí uma agenda super corrida, que eu falei, galera. Quando eu falei que ela é uma camaleoa, ela realmente faz 1 milhão de coisas. Nossa. E hoje é mais um dia desse que ela vai ter que sair correndo aí para outros eventos. Então eu vou ter que cortar a gente, senão a gente vai conversar aqui a tarde inteira. A gente vai ter que ter um freio. 3 dias. Exatamente. Acho que a gente vai ter que fazer uma série, né? A série aqui, Léo Áquila, contando algumas experiências, senão a gente vai ficar aqui mais o dia inteiro. Então a gente gostaria realmente de te agradecer. Você, assim, é uma presença, um ser de luz muito, muito, muito especial. Então eu gostaria realmente de agradecer a sua participação e falar que eu estou muito feliz em te conhecer realmente pela primeira vez pessoalmente. Sou sua fã há algum tempinho, já acompanho o seu trabalho. Então é muito legal você ter topado vir conversar aqui conosco e esclarecer alguns assuntos que também são tão importantes até os dias de hoje. Obrigada, Isabela. E quando você disse que eu sou luz, você precisa entender que a gente enxerga no outro aquilo que tem na gente.
né? Ai, que bonitinho. Só uma estrela reconhece outra. Isso é muito bom. E para finalizar, para falar sobre o livro, eu quero dizer que uma das principais estratégias que tem aqui e que eu explico como fazer isso é: seja indispensável onde quer que você esteja. Seja indispensável. Essa é a maior estratégia de sobrevivência. E aí, para parafrasear o professor Marins, eu encerro dizendo: não se iluda. Ninguém sentirá pena de você. É verdade, né? Isso. E só uma coisinha, onde a gente pode encontrar o seu livro para compra? Para o nosso público aí saber onde encontrar essa obra. Tem várias livrarias, tem quase todas as livrarias no Brasil inteiro, mas se a pessoa tiver dificuldade, pode comprar pelo meu próprio Instagram, Leonora Aquila Oficial. Na minha bio tem um link. Ah, perfeito. Ó, pessoal, então já aí tem a dica aí para vocês comprarem aí essa belezinha de livro que nós temos, tá? Então eu agradeço também a vocês que estão acompanhando essa entrevista. E se você quiser continuar acompanhando esse conteúdo e outros mais, continue acompanhando o site da Máxima e também as nossas redes sociais oficiais. Até lá!